Bom dia, meus amores. Vejam bem, estamos iniciando o nosso livro 2, não é isso? E aí a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre química, nossa querida, amada química. Não se assustem, não é tão difícil quanto o nome assusta, mas é fácil, a gente vai entender e a gente vai se ajudar, tá certo? Vamos trabalhar com calma, com cuidado, e aí todo mundo aprende e todo mundo sai tranquilo da situação, tá certo? Se tiver algum erro na gravação, vocês perdoem. Sabem que a professorinha aqui também não é expert em tecnologia, tá certo, meus amados? Então, iniciando no livro 2, nós vamos falar sobre as propriedades da matéria. Algumas especificidades, digamos assim, que a matéria nos proporciona. Ela é dividida em algumas áreas, e aí nós vamos conhecer quem são essas áreas, quem são essas propriedades. E o que seria essa matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Não existe vida nem manutenção da vida sem matéria. Então, matéria é tudo e qualquer coisa que possa ter massa e ocupar lugar no espaço. O que seria exatamente isso? Eu sou matéria, o computador é matéria, o celular que a gente tem é matéria, o ar que a gente está respirando é matéria, porque se a gente pegar, por exemplo, uma sacola e você fechar, a gente vê que tem ar dentro, então ela ocupa espaço, então é matéria. Então, tudo em que eu possa ter massa, que eu possa mensurar, pesar, digamos assim, e ocupa um determinado lugar, ela é matéria. Uma porção limitada dessa matéria recebe o nome de corpo. Quando o corpo é usado como utensílio ou ferramenta pelo homem, designa a ele um termo de objeto. Como seria exatamente isso? Imagine assim uma árvore. A árvore seria a minha matéria, certo? E aí dessa árvore eu corto, bichinha morreu, mas infelizmente é a lei da vida. Então eu corto, dela eu tiro um pedaço, eu tiro um galho grande dessa árvore, seria o meu corpo. E esse galho eu transformei ele em uma cadeira. Então, a cadeira seria o meu objeto. Então, árvore, matéria, corpo, o galho dessa árvore e objeto, a cadeira em que eu transformei a partir da minha matéria no geral. E eu tenho uma outra situação. A minha matéria ela é formada de quê? O que será que forma essa matéria? Moléculas, que é a porção menor de uma substância pura que conserva as propriedades e a composição da substância. Apesar de minúsculas, as moléculas são constituídas por partículas ainda menores, denominadas de átomo. E aí nós vamos e retomamos a nossa fala anterior a respeito dos nossos queridos e amados átomos. No livro 1, nós falamos sobre ele, nós vimos o que é o átomo, que é a menor porção indivisível de um determinado produto, certo? Então, tudo no mundo é feito a partir de átomos, tá certo, meus queridos? Massa. Nós vimos no slide anterior que a matéria ela é formada por massa e ocupa lugar no espaço. E o que seria essa minha massa? Para estabelecer a quantidade de massa de um corpo ou de um objeto, precisamos de uma unidade padrão e um instrumento para essa medição. Então, a minha unidade padrão que a gente utiliza para medir a massa é o meu quilograma, certo? E o instrumento de medida é a minha balança. É por isso que a gente diz assim, vou me pesar para ver quanto é que eu estou pesando. E aí eu vou me pesar onde? Na minha balança. Quando eu peso, eu vou logo direcionando 25 quilos, 26 quilos, 30 quilos. Então, a minha unidade de medida de massa é quilo e o meu instrumento para medir a minha massa é a minha balança. Aí muita gente pode dizer assim, massa, então, nesse caso, é o peso. Não. Como se explicar? Massa não é a mesma coisa de peso. Por quê? Porque o peso é o nome dado à força com a qual a Terra nos atrai para os objetos, para o solo. Então, o que é o peso? É a força que a gravidade faz
em me puxar para a Terra, em me manter na Terra. Ela é diferente da massa, ela é medida em Newton. Então, se eu for analisar o peso de determinado produto, eu vou estar medindo ele em Newton. Enquanto a massa não se altera, o peso depende da força de gravidade. É por isso que o nosso peso na Terra é um, na Lua é outro, em Marte é outro, em qualquer outro lugar, o nosso peso ele vai ser outro. Por quê? Porque é a força gravitacional que determina o nosso peso. Já a massa corporal, nossa gordurinha gostosinha, ela não vai se alterar, certo? Deu para entender mais ou menos? Muito bem. E energia? O que seria essa energia? Vejam bem. Energia ela não pode ser considerada como matéria, certo? Por quê? A energia ela faz com que a matéria seja sólida, como a pedra, líquida, como a água, e ela pode ser em vapor, como a água invisível que sai do nosso nariz quando a gente respira. Não é fácil definir energia, mas é fácil perceber a sua existência. Por isso, a maneira mais simples de se descrever essa energia é dizendo o que ela faz. As principais coisas que a energia faz para nós: realizar trabalho. Uma força capaz tanto de movimentar a matéria bruta ou como fazer a vida acontecer. O que seria exatamente essa energia? Por exemplo, a energia solar, a luz elétrica. Isso é uma forma de trabalho, não é matéria, mas é energia. Então, qual é a grande diferença? A minha matéria, ela tem massa, peso e ela ocupa lugar no espaço. A minha energia não tem essas propriedades. A minha energia ela realiza trabalho, ela pode produzir calor, como está sendo citado também no slide. Então, a minha energia eu posso medir ela em ondas, que a gente vai ver lá na frente o que seriam essas ondas e como é que a gente vai medir. Então, para a gente ter uma definição bem simples, matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A energia ela não pode ser considerada matéria, por quê? Porque ela nem tem peso, eu não posso medir a energia, nesse caso, e nem ela ocupa lugar no espaço. Eu tô aqui sentada, tem uma luz iluminando o lugar, mas essa luz ela tá ocupando espaço? Não tá. Eu posso preencher esse espaço com qualquer outra coisa, porque a luz ela não vai estar ocupando espaço, então ela não pode ser considerada como matéria, certo, meus amores? Propriedades gerais da matéria. São as propriedades da matéria observadas em qualquer corpo, independente da sua substância e de como ele é feito. Quem são essas propriedades gerais? Por que eu estou frisando a questão gerais? Porque existem outros tipos de propriedades que a gente também vai ver. Mas as gerais são estas: a extensão, a inércia, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade e indestrutibilidade. Os nomes são estranhos, não estão no nosso cotidiano, mas vocês vão ver que são coisas simples e fáceis de a gente entender o que é cada um deles, tá bom? O que seria essa extensão? Propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. O volume mede a extensão de um corpo. A imagem está mostrando a extensão dessas duas prateleiras. Se eu for medir ela em metros, eu posso estar utilizando o metro, mas aí, como está mostrando uns livros, então qual seria a minha extensão? Uma determinada quantidade de livros. Então a extensão é a diferença, ou digamos assim, o comprimento que um determinado local tenha. É o espaço em que ele tem, para que eu possa preenchê-lo com algum produto. Inércia. Propriedade que a matéria tem em permanecer na situação que se encontra, seja em movimento, seja em repouso. Quanto maior for a massa do corpo, mais difícil alterar seu movimento e maior será a sua inércia. A massa mede a inércia de um corpo. Então, o que é exatamente inércia? Ela que vai dizer ou vai definir como é que está este corpo. Eu estou sentada, a minha inércia está em
repouso. Se eu estivesse em um carro em movimento, o meu corpo estaria em repouso, mas o carro estaria em movimento. Se eu frear esse carro de uma forma brusca, eu vou para frente. Então, meu corpo também vai estar em movimento. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia, ou seja, maior o seu deslocamento de um local para outro, certo? Até a gente pode analisar da seguinte forma. Dentro de um carro, uma pessoa mais fofinha como eu, e do meu lado, digamos assim, no meu passageiro, tem uma pessoa assim como Aquiles. É uma ideia, né? A massa do corpo de Aquiles é bem menor do que a minha massa. Então, se estamos os dois dentro do carro, em uma freada brusca, eu vou me deslocar o meu deslocamento será maior do que o corpo de Aquiles, porque a minha massa corporal é maior do que o dele. Então, a minha inércia ela é maior do que Aquiles. Impenetrabilidade. Eu acho que vocês já ouviram esse ditado, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar simultaneamente. Não tem como. Se eu estou aqui sentada, tem como outra pessoa sentar nesta linda cadeirinha que eu estou? Não tem. Então, a questão de impenetrabilidade é duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se eu tenho esse celular aqui, ele está aqui. Eu não tenho como colocar esse mouse no mesmo lugar que ele, aqui dentro, por exemplo. Não. Então, impenetrabilidade é aquilo que não pode acontecer ao mesmo tempo em um mesmo lugar. Compressibilidade. Propriedade da matéria que consiste em ter volume reduzido quando submetida a uma determinada pressão. Vocês podem fazer isso em casa, esse experimento. Pega uma seringa sem agulha, tá? Sem agulha. Eu acho que alguém já deve ter lembrado que a gente já fez esse experimento em sala de aula, acho que no 6º ano, certo? E aí você prende a entrada de ar da seringa e tenta apertar. Você vai ver que você não consegue chegar até o final da seringa. Por quê? Porque dentro da seringa tem ar. Então, o ar está ocupando o volume ali. Então, eu posso comprimir bastante, mas ele não chega ao seu final, porque o ar, ele dá como se fosse uma dureza dentro e ele impede que eu consiga flexibilizar a minha seringa. Elasticidade. Propriedade que a matéria tem de retornar ao seu volume inicial após cessar a força que causa sua compressão. Isso aí, qualquer elástico de cabelo que você pegar, essa é a forma normal dele. Puxei. Essa é a sua elasticidade. Quando eu solto, ele volta à sua forma inicial. Isso é elasticidade. É a capacidade que o objeto tem de ir e voltar sem problema nenhum. Você pode fazer o seu exercício, puxar várias vezes, mas ele sempre volta à sua forma inicial. Divisibilidade. Propriedade que a matéria tem de se reduzir a partículas extremamente pequenas, que foi até um exemplo que eu dei sobre o átomo. Você pega uma pedra de giz, um pedaço de giz que a gente utilizava anteriormente, lá atrás, e aí você vai quebrando o giz, vai quebrando, ele fica só o farelinho. Mas chega ao ponto em que fica só o farelinho e você não consegue quebrar mais. É o momento em que o meu átomo já não consegue mais ser divisível. Então, divisibilidade. Eu posso dividir determinado produto em partículas em pequenos pedaços. Indestrutibilidade. Essa é a principal característica da matéria. Ela não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então, eu tenho como transformar a minha matéria em um outro produto, mas eu não tenho como destruir. Quando eu queimo a madeira, eu estou destruindo a madeira? Não. Eu estou transformando a madeira em carvão, eu estou transformando a madeira em cinza. Então, eu posso transformar a matéria em outra coisa, mas eu não posso destruir, certo? Nós vimos as propriedades gerais da matéria e agora nós vamos conhecer as minhas propriedades específicas, certo?
São as propriedades que variam conforme a substância de que a matéria é feita. Nesse caso, eu posso ter uma variação de acordo com a propriedade ou com que ele é feito. Eu tenho as organolépticas, essa palavra bem diferente do nosso cotidiano, e aí vocês vão ver que está bem relacionado ao nosso dia a dia. As propriedades organolépticas são aquelas em que envolve os órgãos do sentido. Eu posso sentir o cheiro, eu posso sentir o gosto, isso está relacionado. Aí eu tenho a dureza, a maleabilidade, a ductibilidade, densidade e magnetismo. Aqui minhas propriedades organolépticas estão relacionadas a cor, sabor, odor. É quando eu sinto, de acordo com os meus órgãos do sentido, alguma propriedade. Aí eu considero ele como uma propriedade organoléptica. Dureza, definida pela resistência que a superfície oferece quando riscada por outro material. A substância mais dura que se conhece é o diamante, que tem a capacidade de riscar até mesmo o vidro. Então, dureza é a propriedade de resistência que um determinado produto tem. O celular, por exemplo, ele tem uma dureza bem grande, dependendo da queda que você o der, né? Digamos assim. Mas isso é considerado uma dureza. Eu não tenho como quebrar com facilidade, então ele tem um pouco de dureza. Brilho, propriedade que faz com que os corpos reflitam a luz de modo diferente. E aí um exemplo de brilho, vocês devem estar olhando para mim de óculos, eu estou refletindo um pouco da luz que está aqui em cima. Isso é brilho, é refletir a luz dependendo do modo em que ela esteja sendo direcionada. Maleabilidade, propriedade que permite à matéria de ser moldada. E aí existem os materiais maleáveis e os não maleáveis. A madeira é um dos materiais maleáveis e que eu posso moldar. Existem várias esculturas de madeira. Existem também várias esculturas de vidro, porque eu posso também moldar o vidro. Então, isso é a questão de maleabilidade. Eu conseguir transformar a minha matéria em um outro produto, esculpindo, dando forma a ele. Ductibilidade. Propriedade que permite transformar materiais em fios. Um exemplo é o cobre, usado em forma de fio em instalações elétricas, e o ferro na fabricação de arames. Então, essa ductibilidade é a capacidade que eu tenho de transformar o meu material em um fio para que ele possa conduzir. É por isso que o nome é ductibilidade, porque ele conduz a energia elétrica desde as suas estações até as nossas casas. Então, essa capacidade de conduzir ondas faz com que ele seja chamado de ductibilidade. Densidade, também chamada de massa específica de uma substância pela razão, D, entre massa dessa substância e o volume por ele ocupado. Então, densidade, muita gente pode até confundir com peso, mas não é. Tem uma certa diferença. Por quê? Porque a densidade, às vezes, ela nos surpreende. Por exemplo, se eu pegar um copo, colocar água, e eu for colocando alguns objetos lá dentro, eu posso mensurar, ou seja, medir a densidade dele com aquela brincadeirinha de afunda ou flutua. É ali que eu vou analisar a densidade do meu produto. Se eu colocar, por exemplo, água e óleo, nós já vimos que eles não se misturam. Por que não se misturam? Porque a densidade do óleo ela é maior do que a da água, e aí ele fica acima e a água fica embaixo. Magnetismo. Algumas substâncias têm a propriedade de serem atraídas por ímãs, são as substâncias magnéticas. Algumas substâncias têm a propriedade de serem atraídas por ímãs. Perdão, meus amores. Então, o magnetismo é essa propriedade que alguns produtos têm de atrair outros objetos. Isso normalmente está bem relacionado, principalmente à questão de ferro. O ferro ele atrai com uma maior facilidade a determinados ímãs.
E aí existem ímãs que atraem objetos pequenos, existem ímãs que atraem objetos maiores, existem vários tipos. Mas aí o magnetismo é essa questão de atração. Existe até um ditado que diz que os opostos se atraem. Sim, por quê? Porque no meu ímã eu vou ter cargas positivas e o que ele atrai tem cargas negativas. Por isso que um atrai e o outro fica colados. Propriedades específicas da matéria. Isso aqui a gente já estudou, tenho certeza que vocês lembram. Ponto de fusão, ponto de ebulição e solubilidade. Ponto de fusão, temperatura na qual a substância passa do seu estado sólido para o seu estado líquido. Que aí a gente pode analisar isso quando a gente tira uma pedra de gelo do congelador e deixa ele em temperatura ambiente. Ele começa a fazer o quê? Começa a derreter. Isso é o ponto de fusão. Ele sai do seu estado sólido e volta ao seu estado líquido. Ponto de ebulição. Temperatura na qual uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Que a gente também pode observar isso quando a gente coloca uma água no fogo. Ela começa o seu processo de fervura e aos poucos você começa a ver a fumaça saindo. O que é essa fumaça? É o processo de evaporação. A minha água está saindo do seu estado líquido para o seu estado gasoso. Solubilidade. Quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido no solvente. O que é exatamente isso? Soluto vai ser sempre o meu objeto sólido. Por exemplo, sal, açúcar, aqueles sucos em pó que a gente compra. Esse será sempre o meu soluto. Quem é o meu solvente? Na maioria das vezes, e aí ele é até chamado de solvente universal, vai ser a minha água. Porque ela tem a propriedade de conseguir dissolver o meu soluto. E aí eu posso fazer uma garapa, se eu coloco água e açúcar, eu vou mexer, vou dissolver o meu açúcar. Eu posso utilizar, quando eu vou fazer um arroz, eu coloco sal na minha água para que o arroz ele absorva o sal. Então, tudo isso são características de solubilidade. O que é isso? Eu tenho soluto, algo sólido, e tenho solvente. Normalmente é a água que eu posso dissolver e transformá-la em uma nova propriedade. Meus amados e meus queridos, hoje nós estamos terminando a nossa aula, certo? Um cheiro!